Alô, alô, alunos, seja bem-vindo ao canal do Professor Júlio. Estou aqui para mais uma aula. Aqui o conteúdo é para o terceiro ano, para complementar a aula de segunda-feira, 13/7, que ela falou sobre pH. O tema ainda é pH, mas aí ela entrou num conteúdo aí de ionização e alguns alunos mandaram mensagem para mim porque não entenderam, porque o pH é diferente, na reação aí da ionização do HCl, do ácido clorídrico, e do HF, que é ácido fluorídrico. Então eu vim aqui para explicar isso daí e complementar ainda aí com algumas coisas aí sobre cálculo de pH, certo? Então o tema da aula é porque alguns solutos são capazes de modificar o pH da água. Sabemos que a água tem um pH igual a 7. E dependendo do que a gente joga, ou a água fica mais alcalina ou ela fica mais ácida. Então, a ideia dessa aula é a gente falar um pouco sobre isso daí. Por exemplo, se eu jogo um sal de cozinha em água, continua neutro. Por que o sal de cozinha continua neutro? Então, eu vou pegar aqui o sal de cozinha, NaCl. Se eu jogar esse NaCl aqui em H2O, vai liberar o sódio mais Cl-. Então, nenhum dos dois aqui vai poder caracterizar, fazer a minha solução, a minha água se tornar ácido ou alcalina. Porque o que deixa a água ácida é o H+, e o que deixa a água alcalina é o OH-, Então, o H+ representa o ácido, o OH- representa uma solução alcalina. Então, aqui nesse texto que a professora Simone passou na aula de ontem para vocês, ela deu como exemplo o HCl, o HF. Então, liberando o H+, Cl-, liberando H+, e o flúor. Reparem bem que está sendo liberado H+, nos dois casos, está sendo liberado H+. Então, isso quer dizer o quê? Que as soluções aqui, ambas as soluções são ácidas. E a gente percebe isso pelo pH. O pH do ácido clorídrico é 1 e o pH do ácido fluorídrico também é 1. Tá? Ele está falando aqui que ambas soluções ela tem 1 mol, 0,1 mol por litro, para cada litro. Então, se eu pegar essa informação aqui, ele está falando que eu vou fazer aqui desse lado, que o meu HCl foi liberado aqui o H+, mais Cl-, tá? E que a solução que ele usou tinha 0,1 mol. Tá? Lembrando que aqui no balanceamento eu tenho aqui um ácido para um ácido clorídrico para um H+, para um Cl-. Então a minha reação aqui é toda 1 para 1. Então quer dizer que quando eu for ionizar isso daqui, eu vou ter 0,1 e 0,1 aqui. Se eu voltar aqui e fazer passo a passo essa reação, no começo da reação eu vou ter 0 e 0. Mas depois que a reação começa, eu vou ter 0,1 menos x, obtendo x aqui. Como a minha ionização aqui é 100%, então eu vou ter 0,1 menos 0,1, obtendo 0,1, obtendo 0,1. Tá? Então eu vou ter 0 aqui, Isso aqui é 0, Então 100% do meu ácido aqui, ionizou. 100%, Tá igual ao começo ali. Então, eu fazendo o pH disso aqui, vai ficar como? pH é igual a menos log
da concentração de H+, né? Qual a minha concentração de H+ aqui que ionizou? Foi 0,1. Então, vou ter aqui, ó, pH é igual a menos log de 1 vezes 10 elevado a menos 1, né? Que 0,1, né? Se eu contar aqui, ó, uma vírgula, vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 1. Então, quer dizer que o meu pH é igual, né? Menos log de 1 é 0. Então, isso aqui já elimino esse 1 aqui, ó, já mando embora. Menos com menos, mais log de 10 a 1 é 1. Então, eu tenho aqui meu pH igual a 1. É a resposta que a gente chegou aqui do HCl, tá? Só que daí, quando a gente vai para o ácido fluorídrico, modifica, o pH fica um pouco menos ácido, continua ácido, só que fica um pouco menos ácido. É aí que eu vou tentar explicar para vocês por que aqui fica um pouco menos ácido nesse pH aí do ácido fluorídrico, tá? Sendo que ele tem a mesma quantidade de matéria aqui, considerado 1 litro, né? Ou seja, eu tenho aqui, ó, o ácido fluorídrico reagindo, que vai dar H+ mais Cl-, né? Então, é a mesma coisa que o ácido clorídrico, né? Eu tenho aqui, ó, 1 para 1 para 1. Teoricamente, se eu tenho 0,1 aqui eu teria que ter 0,1 e 0,1 também, porque a proporção aqui é toda 1 para 1. Só que isso que não acontece isso, porque se acontecesse isso, o pH não seria 2,1, tá? Então, a gente vai entender um pouco mais isso daí, tá? Então, a gente tem que retomar um pouco do conteúdo que a gente aprendeu sobre o equilíbrio químico, né? No caso aí, ó, eu coloquei 3 exemplos aqui, ó. Tem 3 experiências diferentes, ok? Tem aqui a experiência 1, a experiência 2. Todas aqui, ó, com uma certa quantidade de matéria, né, mol por litro de ácido fluorídrico. E repare bem que depois que eu faço a ionização, né, que essa reação aqui entre em estado de equilíbrio químico, olha só o que eu obtenho aqui. Eu obtenho 0,0920 de ácido fluorídrico, que é o mesmo que é o reagente, e o produto eu tenho 0,079 e 0,79. Tá? Então, quer dizer, é subtrair daqui 0,0079 para dar essa quantidade de 0,79 aqui. Então, quer dizer que a reação química aqui não teve uma ionização 100%. Tá? Então, quer dizer que nesse caso, então, quer dizer que o meu grau de ionização, tá, ele vai ser menor que 100%. Então, isso quer dizer o quê? Que eu não tive toda a minha ionização do meu ácido fluorídrico aqui se transformando em H+ e F-, né, o fluoreto aqui. Então, só ionizou parte. Por isso que o meu pH não é igual a 1. Meu pH vai ser igual a 2 ponto alguma coisa ali, não recordo o valor. Daqui a pouco a gente sobe lá e dá uma olhada. Então aqui, ó, eu trouxe a reação química aqui, né? Primeiro a gente vai entender essa tabela. Repare bem que qualquer um dos 3 aqui, ó, que tem quantidades diferentes, né, reagindo, ó, vai ficar com a mesma constante, 6,8 vezes 10 a menos 4. Né? Da onde que saiu esse valor aqui? Saiu daquela constante que eu já ensinei para você. Então aqui eu tenho
constante do ácido é igual ao quê? Eu vou pegar aqui, ó, concentração de H+, vezes a concentração de F-, tá? Dividido pela concentração do meu reagente aqui, que é o HF. Tá aqui, ó, desse jeito que eu estou falando. Então, se eu pegar o A aqui, vai ser igual a 0,0079 elevado ao quadrado dividido por 0,0920. Fazendo essa continha aqui, eu vou obter esse 6,8 vezes 10 a menos 4. Tá? Essa é a minha constante do ácido aqui. Então, você repare bem que a ionização do ácido fluorídrico é sempre proporcional, não importa a quantidade de matéria aí que eu uso. Ó. Então, eu estou usando quantidades diferentes aqui, ó, molaridades diferentes, só que a minha constante sempre se repete. Então, eu tenho aqui um grau de ionização padrão para ele. Tá? Então, tem uma aula aí que eu coloquei a mais, que vocês vão depois assistir lá, que é a dedução dessa fórmula aqui. Ó. Qual que é a dedução da minha fórmula? Que a constante é igual o grau de ionização elevado ao quadrado vezes a minha quantidade de molaridade. Tá? Com isso daqui, eu vou encontrar o meu grau de ionização, consequentemente, a minha porcentagem de ionização que eu tenho ali no ácido fluorídrico. Tá? Isso aqui é a lei de diluição de Ostwald. Tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, eu tenho o valor da minha constante, que é 6,8 vezes 10 a menos 4, que é igual a alfa ao quadrado vezes a minha molaridade. A minha molaridade lá no exercício, né, que ele está mostrando para você, deixa eu dar uma subidinha lá para vocês verem. A minha molaridade aqui, ó, é de 0,1, né? Para os dois, ó, 0,1. Então eu vou usar ela para vocês compreenderem bem aqui como que funciona esse grau de ionização, tá? Aí eu vou ter o quê? Vezes 0,1. Aí eu vou isolar, né, ó? Alfa ao quadrado é igual, tá, a 6,8 vezes 10 a menos 4 dividido por 0,1. Tá? Aí eu tenho alfa igual, tá, a raiz quadrada, né? Se eu mando esse 0,1 aqui para cima, vai ficar como? 6,8 vezes 10 a menos 4 vezes 10 elevado a mais 1. Né? Porque aqui é menos 1, quando ele sobe invertido, mais 1. Então, eu vou ter aqui alfa igual a raiz quadrada de 6,8 vezes 10 elevado a menos 3. Né? Eu somo esses dois aqui, dá menos 3. Quando eu chego nesse ponto aí, eu tenho a raiz quadrada de 6,2. Né? O valor aproximado aqui dessa raiz quadrada vai ser raiz, né, alfa igual a 7,8 vezes 10 a menos 2. Tá? Se eu multiplicar isso aqui por 100, né, isso daqui é a mesma coisa, vamos colocar aqui, ó, em termos de porcentagem, é a mesma coisa que 7,8. Em termos de porcentagem, isso daí. Tá? Então, o que significa esse 7,8? Esse 7,8% aqui significa o quanto ioniza de H+ aqui nessa reação química do ácido fluorídrico. Então, isso quer dizer o quê? Se eu pegar esse valor de 0,1, né, eu vou pegar aqui, ó, 0,1 vezes 7,8
Eu vou obter aqui a quantidade que ionizou desse ácido aqui. Então eu faço como aqui, né? Deixa eu apagar aqui essa partinha que eu errei aqui, ó. Que não tem esse %. Então a mesma coisa eu vou falar 0,1 vezes 7,8 por 100. Né? Quando eu faço 0,1 vezes 7,8 dá 0,78 dividido por 100. Isso aqui é igual a 0,0078. Né? Eu tenho aqui um zero, eu pego mais duas casas e jogo mais 2 zeros lá. Mol por litro. Né? Então, isso aqui foi a minha ionização. Né? Então, eu tenho essa quantidade de H+, que é a mesma coisa. Ó, então, minha concentração de H+, é igual a 0,0078. Ou 7,8 vezes 10 elevado a menos 3 mol por litro. Então, agora, vamos voltar aqui para a equação química. A gente pode pensar da seguinte forma. Ele falou que eu tenho 0,1. No começo da reação, eu vou ter 0, 0. Depois vai ter a ionização. Então, eu vou ter 0,1 menos 0,0078. Então, isso aqui é o que está reagindo. Como a minha reação é 1 para 1, 1 para 1 para 1, pô, se está reagindo isso aqui, ó, se eu comparar esse 0,078 com 1, então é claro que eu vou obter aqui quanto? 0,0078. Assim como eu vou obter também aqui 0,0078 de fluoreto. Mas o que me interessa aqui para achar o pH é só o H+. Então, é sobre esse 0,078 é que eu vou fazer meu cálculo de pH. Então, eu vou ter aqui, ó, pH é igual, tá, a menos log da concentração de H+. Então, vou ter lá, pH é igual, né, menos log de 7,8 vezes 10 elevado a menos 3. pH é igual, né? Aí aqui, ó, entra naquela aula que eu expliquei para vocês, né? Ó, que a gente tem que lembrar do logaritmo do 2, do 4 e do 8. Aí vai ser 0,3, 0,6, 0,9. Então, aqui, ó, eu tenho próximo do 8. 7,8 para 8 é só 0,2 de diferença. Então, eu vou fazer aqui aproximado. Eu vou ter menos log de 7,8 menos 0,9. Menos que esse menos aqui, mais. Log de 10 à terceira, 3. pH é igual. Se eu pegar aqui, ó, menos 0,9 mais 3, isso vai dar 2,1. Então, eu achei o pH aqui do meu ácido fluorídrico. E se a gente for na tabela lá em cima, né? O que ele fala na tabela lá em cima? Ó, que o pH da HF é 2,1. Aí eu cheguei na resposta. Então, tudo isso aqui que eu expliquei para vocês, eu quero que vocês entendam o seguinte. É que de 0... Deixa eu colocar o lápis aqui, senão não vai, né? De 0,1 mol por litro, tá, de HF, apenas 7,8% se transformou em H+. Então, é sobre esse 7,8% de 0,1 que eu vou fazer meu cálculo de pH. Aí eu obtenho o resultado aí, tudo bem? Então, essa é a explicação que eu tenho para dar para vocês, porque um deu pH, o ácido clorídrico deu pH igual a 1 e o ácido fluorídrico deu o pH igual a 2,1. Descendo um pouco mais,
eu coloquei aqui, ó, separei um desafio, peguei lá do caderno do aluno, tá? Deixa eu subir um pouquinho aqui, ó, a gente tem espaço para resolver ali. Então, ele está falando aqui do ácido acético. Então, já vou fazer a reação química do ácido acético aqui, ó. Eu tenho H3C CCOOH. Isso aqui vai reagir, né, ionizar, liberando H+, mais H3CCOO-. Tá vendo? Ó, na ionização sempre libera um cátion e libera um ânion. Nesse caso aqui o cátion é H+. Então, quando libera H+, caracteriza que a solução vai ser ácida. Ele está falando para mim que esse ácido aqui, acético, tem uma concentração de 0,7 mol por litro, a menos 1 por litro, tá? E que apenas 3% dele vai ionizar, sofre ionização. Opa, então eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que fazer 0,7 vezes 3%. Isso aqui fica então como? Se eu pegar 0,7 vezes 3, vai dar 2,1, né? 3 vezes 7, né, dá 21. 2,1 dividido por 100. Aí eu vou pegar esses dois zeros aqui e jogar lá em cima. Ó. Então isso vai ficar igual a quanto? 0,021. Né? Então a minha concentração de H+, que ionizou, foi igual a 0,021 mol por litro. Tá? Que é a mesma coisa, né? Se eu trazer isso para a notação científica, é a mesma coisa que 2,1 vezes 10 elevado a menos 1 menos 2 elevado a menos 2 mol por litro a menos 1. Como já está mol por litro, tem que lembrar disso, né? Eu só posso calcular o pH se tiver mol por litro. Se tivesse aqui 0,021 mol por ml, eu teria que transformar por litro para depois fazer o cálculo de pH. Como já está em litro, eu já faço o pH aqui. Ó. pH é igual a menos log da concentração de H+. Vou repetir aqui a fórmula para vocês guardarem mesmo e nunca mais esquecer. Se fosse OH- aqui, né, eu trocaria por OH-. Então, meu pH é igual a menos log de quanto? 2,1 vezes 10 elevado a menos 2. Então, pH é igual, ó, menos log de 2 é aproximadamente, né? Eu vou considerar 2. Então, eu faço aqui menos 0,3, tá? Vezes menos log de 10 a menos 2 é igual, né? Vezes não, mais 2. Então, pH, né, é igual menos 0,3 mais 2 vai dar igual 1,7. Então, eu achei o pH, né, aqui desse probleminha, né? Ele falou, ó, calcule o pH do vinagre. Então, o pH do vinagre é igual a 1,7. Considerando que de 0,7 mol por litro, apenas 3% ionizaram, ok? Aí eu chego nesse pH aqui. Sempre vai descer dessa forma aí, tá? Esse 3% aqui, ó, tá? Eu chamo de grau de ionização, né? Que é a mesma coisa que 0,03. Esse aqui é meu grau de ionização, 0,03. Né? Se eu quiser transformar o grau de ionização em porcentagem, eu tenho que multiplicar isso por 100. Aí fica igual a 3%. Tá? Só fazendo um paralelo aqui com a teoria lá de Ostwald. Tranquilo? Aproveitando esta aula,
Eu trouxe aqui também esse probleminha que a professora começou a fazer, só que ela não terminou. Ela não terminou. Então eu resolvi trazer aqui para a gente fazer junto e tirar suas dúvidas. Considere a reação entre 10 ml de uma solução 0,1 mol por litro de ácido nítrico e 10 ml de uma solução de hidróxido de magnésio 0,1 mol por litro. Por aqui, ó, a gente já entende que hidróxido de magnésio é uma base, tá? E ácido nítrico, já está falando o nome, né? É um ácido, que a gente já colocou isso. Que a gente vai misturar uma base, então vai ser uma reação de neutralização, tá? Tá aqui as duas misturas. Aqui tá bonitinho, não tá que nem número grande ali, tá mais certinho aqui a equação química aqui embaixo, tá? Vamos considerar esse azulzinho aqui. Então, ele está me dizendo que eu vou pegar 10 ml de cada uma e vou reagir. Lembrando que aqui, ó, eu tenho uma reação, ó, de 2 para 1, ó. Isso aqui faz toda a diferença. Mas primeiro eu tenho que saber quanto de matéria, né, que ele estava, calcule a quantidade de matéria em cada um dos reagentes. Quanto de matéria eu vou ter em cada um dos reagentes. Então eu vou fazer primeiro aqui com o ácido nítrico, ó, HNO3. Ele está falando aqui que eu tenho 10 ml, né, de uma solução 0,1 mol por litro. O que ele quer dizer com isso daqui? Ele está falando que cada 1000 ml, porque litro é a mesma coisa que 1000 ml, eu tenho 0,1 mol, né? Em 10 ml eu vou ter X, né? Regrinha de 3 simples, né? Vai ficar 10 vezes 0,1 dividido por 100. 10 vezes 0,1 igual dividido por 1000, desculpa, né? Por 1000. Eu falei 100 porque eu já estou cortando esse zero aqui, ó. Esse zero com esse zero dá para cortar, já ajuda. Isso aqui vai dar 0,001, que é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a menos 3. Beleza? E do outro lado é a mesma coisa. Então eu tenho lá, ó, o MgOH2 ele está falando que tem 10 ml de uma concentração 0,1 mol por litro. É a mesma continha, então eu já vou chegar na conclusão aqui, ó, que meu Y eu tenho aqui, ó, 0,001 mol, né? Que é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 3 mol. E isso aqui em 10 ml. A gente não pode esquecer isso, que é 10 ml. Então, ó, eu vou falar aqui então que eu tenho, ó, 0,001. E aqui eu também tenho 0,001. Então vou reagir esses dois aqui, mas eu tenho que seguir as proporções da minha reação química. Então, ó, para cada 2 ácidos, eu uso a metade de base. Então, eu vou usar aqui, ó, 0,001, né, para metade de base aqui, ó, que é 0,0005. Se eu estou usando metade, se eu fizer uma continha simples aqui de subtração, vai sobrar quanto? Vai sobrar isso aqui, né, ó. 0,0005 mol de OH- é o que vai sobrar. Então, se está sobrando OH-, então essa minha solução aqui, ó, então essa reação química, ela vai finalizar como alcalina. Tudo bem? Alcalina. Aí aqui, ó, haverá excesso de algum reagente? Sim, haverá.
né? Quanto que vai ser de excesso? Vai sobrar 0,005 mols de OH-. Aí ele está perguntando qual será o pH. Aí é que complica um pouquinho, aí que as pessoas costumam errar, porque elas pegam já a concentração aqui direto e já manda para a fórmula de pH. Mas a gente não pode esquecer que para usar a fórmula do pH, tá? Para usar a fórmula do pH, a minha concentração ela sempre tem que estar mol por litro. E aqui ela não está mol por litro, ela está mol por mlzinho aqui. Quantos ml? Eu estou misturando, tem que lembrar, eu estou misturando 10 ml do ácido com 10 ml da minha base. Então, esta concentração que eu tenho aqui, ó, ela tem 0,0005 mols. Ela está presente em 20 ml. Tá? Em 20 ml. E 1 litro. 1000 ml. Se fosse 1000 ml, isso aqui representaria quanto? Representaria X. Certo? Representaria X. Então eu vou pegar aqui. Tem aqui feitinha, já vou para a gente acelerar. E vou fazer essa conta aqui, ó. X é igual a 1000 vezes 0,0005 dividido por 20. Aí eu posso cortar esse zero com esse zero aqui já, tá? Então vai ficar x é igual a 100 vezes 0,0005 dividido por 2. Aí eu tenho x é igual, tá? Eu vou multiplicar isso aqui por 100, ó, é a mesma coisa que eu posso fazer, ó, eu vou cortar esses... A gente corta aqui, ó, para encurtar nosso tempo, né? Ó, a gente corta esses dois zeros com dois zeros aqui, ó. Aí eu vou ter o que aqui, ó? 0,05 dividido por 2. X é igual a 0,025 mol por litro. Então é desse daqui que eu vou fazer o meu pH. Só que eu tenho que lembrar que isso aqui é excesso de quê, gente? É excesso de OH menos. Excesso de OH menos, tá? Então, para eu fazer o pH, primeiro eu tenho que achar quem? O meu POH, que é igual a menos log da concentração de OH menos, ok? Vou tirar essa parte de cima aqui, ó, para não confundir. Então eu tenho aqui, ó, POH é igual a menos log, ok, de 2,5 vezes 10 elevado a menos 1 menos 2 vezes 10 elevado a menos 2, tá? Aí, ó, POH é igual, tá? Se eu pensar que log de 2 é 0,3, então log de 2,5 eu vou colocar aqui aproximado, um número fácil para eu trabalhar, né? Eu coloco aqui que é menos 0,35, números aproximados. Para fazer o pH, eu não preciso trabalhar assim com o logaritmo em cima. Por isso que eu expliquei para vocês naquela aula de pH, para vocês guardarem o log de 2, de 4 e de 8, que é 369, 0,609. Então, se o log de 2 é 0,3, log de 2,5 é 0,35. Uma coisa aproximada. Menos com menos dá mais, né? Log de
de 10 ao quadrado é 2. Então, aqui eu obtenho, ó, o meu pOH é igual a 1,65. Só que a pergunta dele aqui é qual? Eu quero pH, né? Aí se tivesse um Enem lá, se vocês vissem lá na resposta 165, vocês iam pegar e pá, pH igual a 165, tá errado. O meu pOH, tem que lembrar da escalinha, que é um inverso do outro. Tem que lembrar aqui, pH mais pOH é igual a 14. Então eu quero saber o meu pH é igual a 14 menos o pOH, que é 1,65, né? O pOH está mais, eu passo para o outro lado subtraindo. 1,65. pH é igual a 12,35. Esse aqui é o meu valor de pH que ele está perguntando. É coerente? É coerente, porque se a gente pegar uma escalinha aqui de pH simples, que vocês assistiram na aula, né? Eu tenho aqui, ó, aqui embaixo eu tenho o pH. Ó. pH é 0, aqui no meio é 7, aqui é 14. E minha escala de pOH é o inverso. Aqui é 14, aqui é 7 e aqui é 0. Então, sempre que eu somar o pOH com o pH, tem que dar 14. Ó, 7 com 7, 14. Então, se o meu pOH está dando 1,65, então o meu pH tem que ser 12,35. Aí está a resposta aí para vocês dessa atividade aqui completa, o que não foi feita lá na aula no centro de mídia. Espero ter ajudado vocês a tirar alguma dúvida ou outra, ou até mais. E se tiver mais dúvida, é só mandar lá no Google Class, né? Esse vídeo aqui eu estou fazendo ele porque uma aluna mandou a dúvida. Então, mandem a dúvida lá também. Um abraço e até a próxima.